meu Deus. Bom dia, que Deus abençoe vocês. Nosso meu primeiro café em janeiro, 4 de janeiro de 2026. Primeiro café deste ano, dia 15 de Tevet. Tevet é o 10º mês bíblico. Glória a Deus. Paz e prosperidade, louvado seja Deus, e todos verão a glória de Yahvé. Bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o nosso primeiro café, 4 anos no ar. Isso é poder de Deus. Gente, quantas coisas nós temos feito. Você pensava assim, como que será? Como que vai ser? Não sabemos, mas Deus já tem tudo preparado. Isso é que nos alegra, porque o Senhor tem tudo preparado. E nós só devemos apenas, bom dia, nós só devemos apenas seguir, obedecer às ordens, porque Deus é poderoso. Com grande, oh meu Deus, paz e prosperidade. Shalom. Deus está conosco, feliz 2026, janeiro de fidelidade. Essa semana vamos postar o nosso vídeo de janeiro. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, paz e prosperidade. Em nome de Jesus, vamos lá fazer o que nós sempre fazemos, não é verdade? Glória a Deus. Levanta, pega o seu café, pega a sua Bíblia e vem conosco, paz e prosperidade. Esse é o nosso primeiro café. E a palavra de hoje é paz e prosperidade. Quão grande é meu Deus! Glória a Deus. Compartilha com mais pessoas e vamos ouvir essa palavra linda que Deus tem para nós nesse primeiro domingo de janeiro. Deus quer falar contigo. Glória a Deus. Quão grande é meu Deus! É o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Deus é fiel. Glória a Deus. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Paz e prosperidade, glória a Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Glória a Deus. Adore ao Senhor, reconheça o Senhor em toda a sua vida, porque nós somos instrumentos do Senhor. E o maior propósito que Deus tem nesta terra é de salvação de vidas. E como é que as vidas verão a glória do Senhor? Como é que elas verão o seu poder? Através das nossas vidas. Quão grande é o meu Deus, Ele é poderoso. Quão grande é o meu Deus, Ele é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Glória a Deus. Bom dia, paz. Grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, te louvamos e te agradecemos porque até aqui
O Senhor tem nos ajudado e tem nos sustentado. Toda honra, toda glória e todo louvor. Entregamos esse café no teu altar, entregamos esse mês, esse ano, essa semana, entregamos tudo a ti, Jesus, fala conosco. Derrama sobre nós toda a paz e toda a prosperidade, que todos vejam e saibam quão grande é o Senhor, Pai. Prepara os corações, que a tua palavra caia em terra boa, terra fértil. Nós te louvamos, que todo mal saia agora, bata em retirada, para que as vidas recebam de ti, Pai. Destrava os caminhos, para que a tua palavra chegue cada dia mais longe. Em nome de Jesus, estamos aqui, reconhecemos que só tu és Deus. Quão grande é o meu Deus. 2026, nos passos de Jesus, janeiro de fidelidade. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. E perdoa-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Paz e prosperidade. Eu amo a Bíblia toda. Vocês já sabem que eu amo toda a Bíblia. E eu amo também o livro de Daniel, gente. Porque não importa, assim como José também passou por isso, Esther, não importa aonde você esteja. Você pode estar no meio de uma guerra. Você pode estar em qualquer lugar do globo terrestre. Deus tem o controle de todas as coisas. E não importa onde você esteja, num calabouço, numa prisão, na boca de um peixe, né? Na barriga de um peixe, de um grande peixe. Não importa onde você esteja. O importante é que Deus esteja com você, porque ali vai ter o favor, ali vai ter a graça, ali vai ter a direção, ali vai ter a provisão. E nós temos aprendido isso com o Senhor, porque tudo Deus tem um propósito. E o propósito maior é a salvação de vidas. Como que as pessoas verão a glória do Senhor, o poder manifesto? Porque na Bíblia nós lemos milagres, milagres de Gênesis, Apocalipse, milagres. E Deus opera milagres hoje. Ele não fez só nos tempos passados, Ele faz hoje e fará eternamente, porque o seu reino é reino eterno, é de geração em geração. E Deus é poderoso, Deus é eterno. Para Deus, presente, passado e o futuro começa hoje. Tudo é uma linha reta. Então não subestime o poder do Senhor. Não subestime o que Ele pode fazer hoje. Não subestime o que Ele pode fazer em 10 horas, em 24 horas, em 12 horas, em 1 hora, em 5 minutos. Não importa. Não subestime, porque Deus é Deus. E a última palavra vem do Senhor. Não importa o que o homem decretou, não importa o que o homem falou, não importa o que o homem está pressionando, não importa porque bateram na sua porta, não importa, não importa, não importa. Se você caminha com o Senhor, se você é servo do Senhor, se você é filho, se você é obediente, se você está rendido sobre Ele, Ele dará socorro e livramento, Ele dará provisão, Ele dará direção, porque Ele faz infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. E tem coisas que a gente não entende mesmo, tem coisas que parecem tão injustas, mas Deus está no controle, e Ele é um Deus justo. O caráter de Deus, nós temos que ter em nós o caráter de Deus. Nós temos que caminhar com Cristo, caminhar no Kairos, no tempo apropriado, no tempo certo, e não no Cronos, que é a terra. Porque quando há o alinhamento dos céus com a terra, o milagre acontece. E hoje eu quero falar para vocês dessa coisa linda, 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 que eu sempre me emociono e choro porque eu amo o livro de Daniel. E Deus me chamou em junho de 22, dando a palavra de Daniel para mim. Que Daniel orava 3 vezes por dia, ao dia. E aquela palavra foi tão forte, porque a gente pensa que orar, eu preciso parar tudo que eu estou fazendo e me ajoelhar e orar, ou entrar num lugarzinho secreto ou privado e orar. Não, não, não. É preciso sim, com certeza, nós temos que ter o nosso momento com Deus, o nosso secreto, o nosso privado. Porém, na Bíblia fala que nós temos que orar em todo tempo e com ação de graças. Então, oração, a comunhão que Daniel tinha, você também pode ter com Jesus. A comunhão, ela é muito forte.
Evidentemente que você tem que ter o seu momento com Deus, o seu período de oração, de adoração, devocional. Isso é poderoso. Isso é o nosso beabá de todo cristão, de toda pessoa que ama a Deus e quer ter comunhão e intimidade. Porque a intimidade começa de relacionamento, de conversa, de falar, de ouvir, de conhecer, de entender. Mas na Bíblia fala, em Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, e que nós temos que orar em todo o tempo, com ações de graças. Então, é orar todo dia, toda hora, todo momento. Quantas vezes eu estou dormindo, mas o nosso espírito não dorme. O nosso corpinho aqui e a nossa alma, ela dorme, ela descansa. Mas o nosso espírito não morre, não envelhece, porque o espírito volta para Deus. Olha que curioso. Nós somos feitos de espírito, Deus sopra o espírito de vida, espírito, ruá. Nós somos feitos de alma, sentimento, somos almáticos. E o corpo é o que reveste tudo, é os seres trícomos, né? Então nós somos seres três. Somos três em um, né? Espírito, alma e corpo. E o Senhor, Ele nos guarda, Ele nos protege e o nosso espírito não dorme, o nosso espírito não envelhece, o nosso espírito não morre, porque é dele. Olha que poderoso. Quantas vezes eu tô dormindo e eu tô acordando orando, eu tô dormindo, daqui a pouco eu estou acordando e já estou orando. É o meu espírito que está atento ao meu Criador. Que bom dia, Deus abençoe. Enquanto o meu físico está dormindo, descansando, repousando, o meu espírito está em alerta, em conexão, torre de vigília, Abacuque 2 e 3. Então, eu quero te falar que você pode ter esse momento com Deus diariamente, frequentemente, e se manter orando em todo tempo, como fala em Efésios, e com ação de graça. Você pode estar tomando café da manhã e refletindo aqui no seu espírito, na sua mente. Sabe por quê? Porque na sua mente ninguém tem acesso, a não ser o Criador, Yahvé. Você pode orar em pensamento. Quantas vezes eu estou orando em pensamento, aqui no meu coração, na minha mente, e Deus traz a resposta imediata. Então, nós temos que parar, desconstruir coisas que colocaram para que você fique bloqueado. Eu não consigo orar hoje, eu não consigo ler a Bíblia. Vai conseguir sim. Sabe por quê? Porque Deus te põe de pé. E vai conseguir sim, porque você tem que andar em conexão. Conexão. Deus abençoe, bom dia. Andar em conexão com o teu Criador. Você tem que ter o seu momento com Deus? Tem. Daniel orava 3 vezes ao dia. E ele orava, se ajoelhava, orando para Jerusalém. E lembre-se, quando você ora e abençoa Israel, você está sendo também abençoado. Bem-aventurado aqueles que pedem paz e prosperidade a Israel. Deus retribui. Fica a dica. Então, até porque Israel é nosso DNA vem de lá, tá bom? Então, entenda. Tenham sabedoria sobre isto. Nós viemos ali de lá, da raiz abrâmica, então das tribos. Então presta numa coisa, você pode sim começar hoje essa direção que Deus manda te falar. Orar em todo o tempo. Daniel orava, ele parava tudo e se ajoelhava. Olha sobre Daniel, ele parava tudo, se ajoelhava e orava ao Deus dos céus. Então ele tinha isto com ele. E é por isso que Deus sempre enchia ele de palavra de revelação. Porque quanto mais se busca, quanto mais se cava, mais se encontra, mais nós temos, certo? Mas fora o nosso período consagrado de parar tudo e orar, buscar, ouvir, porque também nós temos que falar e silenciar para poder ouvir. Deus fala contigo tomando banho. Eu amo fazer isso. Deus fala contigo na cozinha, no café da manhã. Deus fala contigo ao deitar. Quando você está ali, já acabou de orar, está ali quietinho, entrando no sono, Deus fala. Deus fala conosco a todo momento. Só não fala com quem não quer
receber dele, e quem não tem entendimento e não busca entender, porque Deus fala. Deus fala conosco e é poderoso o que ele fala. Deus fala, então nós temos que andar em oração. Essa semana eu ouvi de pessoas assim, isso aí é coisa bobinha. Deixa. Pra que eu vou orar? Eu falei, tu vai orar. A vida do cristão, a vida do servo de Deus é oração contínua. Orar sem cessar. Tudo nós temos que envolver em oração. Tudo tem que ser envolvido em oração. Nada eu posso fazer da minha vontade, da minha cabecinha. Nada, nada, nada. Tudo é feito e envolvido em oração. Tudo é feito e envolvido em oração. Quem ora vai ter muita direção. Quem ora vai errar bem menos. Oração, eu não consigo entender como as pessoas não gostam de orar ou não sabem como é que orar. Então hoje Deus vem te ensinar que quando você ora, o céu se move. É oração e leitura, né? É arroz e feijão pra gente. Oração e leitura, arroz e feijão. Certo? Porque nós aprendemos que a oração move, a oração livra, a oração é a chave, é poderosa. Então para de ser preguiçoso e vai orar. E durante o seu dia, durante a sua atividade, você se mantenha conectado com o Senhor. Oração no seu espírito, falando com Deus, conversa. Eu amo tudo que eu faço, eu estou falando com o Senhor, eu estou conversando. E aqueles que já são batizados em línguas celestes, orem em línguas. Orem em línguas. Nestes tempos agora, nós temos que orar em línguas. E quem não é batizado, peça ao Senhor que o batize no seu Santo Espírito. Porque isso você vai ativar dons, mais discernimento. Deus vai te capacitar mais e mais. É necessário. São ferramentas, são chave que Deus nos entrega para viver este tempo que estamos vivendo. O tempo da sabedoria, o tempo do discernimento. Nós precisamos buscar sair do comodismo, sabe? Sair do achismo, sair da inércia. Se movimente com o Espírito Santo de Deus. Se movimente em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a palavra entre no seu coração e faça um despertar. Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Desperta, seja como as virgens sábias, as 5 virgens sábias, não como as nécias. Mantenha suas lamparinas acesas. Mantenha o óleo queimando em ti. Mantenha. O óleo é o Espírito Santo de Deus. Submissão 150% a Deus. Deus não quer 100%, Deus quer muito mais, 150%, 200%, 1000%. Porque é o período de seleção daqueles que creem, confiam, assim como Daniel passou, e vamos ler sobre isso, e daqueles que estão dispersos, voando por aí, que acham que não é tudo isso, e é tudo isso. Os mistérios se revelam para aqueles que entendem e que buscam. A Bíblia toda fala de revelação. E Apocalipse, no inglês, é revelation. Então, é o tempo da revelação. Revelation. Tudo que estamos vendo e vivendo faz parte aqui, do Apocalipse. E a Bíblia tem partes que foram escritas em parábolas, em figuras de linguagem. E no tempo certo, Deus vai revelando todo esse mistério para que a sua igreja, para que seu povo esteja atento e não disperso. Amém? Paz e prosperidade. Daniel 6:25. Mais tarde, o rei Dário escreveu aos homens de todos os povos, nações, línguas e culturas em toda a terra nos seguintes termos: Shalom, paz e prosperidade. Tudo está sob o controle de Deus. Nada, exatamente nada, foge das suas mãos. Andar na presença de Deus nos garante segurança e livramento. Somos seus filhos e seus servos. Somos também suas ferramentas e por meio de nós
as pessoas verão o poder de Yahvé. Gente, Yahvé dá 26. E 2 mais 6 dá 8. Então esse ano é o ano de Yahvé, ano de grandes manifestações do nosso Pai, do nosso Criador. É muito forte. É muito forte. E ele traz vida, ele derrama vida. Então você fique atento para entender as movimentações, discernir os tempos e como agir de acordo sobre isso, certo? Daniel 6:20. Quando ia se aproximando da entrada da cova, chamou o nome de Daniel com grande sofridão e tristeza. Daniel, servo de Elá, o Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu serves diariamente, pode livrá-lo dos leões? Para quem nunca leu Daniel, né? Para quem não entende, é muito lindo. Daniel, o contexto de Daniel é o seguinte: eles foram levados. Daniel fazia parte da família nobre, né? Do povo de Judá, Israel, porque nesse contexto estava separado Judá e Israel, né? É como se dividisse um país em 2 reinados. Então, Daniel e seus amigos, né? Ananias, Aziel, oh meu Deus, agora eu sempre confundo o nome dos meninos, mas era Daniel e seus 3 amigos. Eles foram levados cativos de Judá para a Babilônia, exilados. Deus permitiu que o rei da Babilônia entrasse ali e fizesse o que ele bem queria ali e levasse cativo. Então tem coisa que acontece na nossa vida que a gente não entende, mas por desobediência de um povo que não estava adorando a Deus, que começou a se perder daquilo que o Senhor instituiu nos 10 mandamentos: não adorará outro Deus a não ser o teu Deus, prestará culto somente ao teu Deus. O povo começou a se desviar de tudo aquilo que Deus já havia falado por meio de Moisés, né? E isso não muda hoje em dia. As pessoas continuam às vezes se perdendo no meio do caminho. Alcancei uma graça, alcancei o favor do Senhor, eu queria isso, Deus me deu. Aí a pessoa esquece de Deus. Isso daí não é fidelidade, isso aí é interesse. E Deus não quer pessoas interesseiras, Deus quer pessoas fiéis, porque Ele é fiel. Deus nos ama apesar de tudo. Então, ame ao Senhor em todos os momentos. Então, quando há desobediência, quando há coração obstinado, quando há pecado, que Deus é puro, santo, Kadosh Adonai, Ele permite que o destruidor entre e acabe. Mas como é que Deus permite o destruidor entrar dentro de um povo que uma parcela também estava ali fiel? Então, a parcela fiel, Daniel e seus amigos, também foram levados. Mas Deus os levou ao propósito, para que o povo todo e também aqueles lá babilônicos também vissem a glória de Deus. Então Deus tem um propósito. Deus levanta de tempos em tempos pessoas para que manifestem a glória dele, para que todos vejam e saibam que existe Deus, que Ele existe, que Ele reina, que Ele está vivo. Deus não morreu, Deus não está morto. Então, Daniel foi levado cativo, e a primeira parte de Daniel mostra que seus amigos, eles entraram na fornalha de fogo. A primeira parte de Daniel diz que os amigos entraram na fornalha de fogo. Por quê? Porque o rei da Babilônia construiu uma imagem em adoração a ele. E eles já sabiam, não prestará culto a outros deuses. E detalhe, no capítulo 1 de Daniel, Daniel tem 12 capítulos. No capítulo 1 diz que Daniel escolheu não se contaminar. Daniel, ele escolheu não se contaminar. Então, eles entraram, ele e seus amigos, o contexto é esse, foram levados, né, de Judá, exilados, né, capturados. A comunidade de Israel, né, os nobres foram levados e o rei se afeiçoou e colocou eles para trabalhar ali no palácio. Só que para trabalhar no palácio era necessário passar pelo treinamento do palácio babilônico. Então eles ficaram se alimentando. Eles não, né? Os rapazes. E Daniel e seus amigos escolheram não se contaminar. E pediram para que fossem só alimentados com água e legumes, sendo que o cardápio do rei era vasto, né? Bem apetitoso, por 3 anos. E eles fizeram um experimento por 10 dias. Não, nós não queremos, porque eles sabiam
Bom dia. Eles sabiam que ali havia consagrações a deuses e eles sabiam que eles eram filhos de Deus, filhos de Yahvé. Então eles não deveriam, serviam a Deus, então eles não deveriam comer comidas consagradas. Então eles decidiram não se contaminar. E o Senhor honrou, porque eles ficaram ali, lá no período de aprendizado de toda a questão babilônica, porque eles iam servir o rei, e Deus honrou, porque eles não já propuseram no seu coração não se contaminar e não se contaminaram. E passado disso, os três amigos estavam ali trabalhando no palácio, né, estavam numa boa posição, só que Daniel se destacava. E neste período de Daniel estar se destacando, Daniel tinha revelação, ele dava discernimento dos sonhos, isso é muito poderoso. Então, gente, sonhos e enigmas dos sonhos, aí também já está na Bíblia há muito tempo. E nesse contexto agora de Daniel na cova dos leões, é sobre isso. Daniel estava ali e ninguém achava, Daniel, fala na Bíblia, que Daniel tinha espírito excelente. Ou seja, já falei uma vez isso para vocês, espírito excelente é quando você tem todo o caráter de Deus, né? Daniel era justo, verdadeiro, leal, íntegro. Não tinha, era perfeito, sem erro e sem defeito. E por conta disso, desse propósito que ele carregava, da identidade que ele carregava, a identidade, o DNA de Deus, ele carregava Yahvé dentro dele, Daniel era um profeta. E sabe qual é o mais lindo de tudo? Que recentemente nas devocionais, Deus falou comigo muito claro. Eu coloco profetas, missionários, pastores, em todos os lugares, mas eu camuflo eles de governadores, de médicos, de professores, de tudo. Assim foi com Davi, assim foi com Daniel e seus amigos, assim foi com José, assim foi com Esther. Deus, ele usa, assim foi com Moisés. Deus usa, por quê? Porque Deus conecta o propósito ao chamado. Então Deus pega um cidadão comum e o eleva para que haja justiça, para que haja paz e prosperidade naquele lugar, naquele estabelecimento, naquele povo. Olha só que poderoso. Então Daniel estava ali, sempre se destacando perante os outros ali do reinado. E as pessoas estavam muito incomodadas. Quem já passou por isso, né? Levanta a mão. Porque não era Daniel, era sobre o que Daniel carregava. Isso gerava o quê? Muitos ciúmes. Eles queriam achar alguma coisa de errado em Daniel e não encontravam nada de errado. Nada. Não encontrava nada no seu trabalho, no seu serviço, na sua gestão, na sua organização, na sua administração do reinado. E o rei queria colocar ele acima de todos, que nem José, né? Queriam elevar Daniel no mais alto cargo, só ficando abaixo do próprio rei, né, da Babilônia. E isto gerou muito mais desconforto entre os sátrapas, entre todo aquele povo lá dentro, entre os nobres da própria Babilônia. Então eles confabularam, bom, já que a gente não pode encontrar nada de errado nele, no trabalho que ele presta, nada, nós não podemos fazer mal a ele dentro do quesito trabalho, labor, gestão do governo, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos então mexer aonde ele é mais fiel ainda, no Deus dele. Não vamos pegar ele na curva, né? Vamos então fazer uma lei. Com certeza o rei vai gostar dessa ideia, porque, né, o rei exibido, eu tinha feito uma estátua para ele, né, então, e eles fizeram isso. Então, já que eles não conseguiram achar nenhum erro perante o trabalho, quando pegar no Deus dele, aí a gente vai pegar ele de vez e acabou, sai da nossa frente. Assim eles pensaram. E falaram, rei, vamos fazer uma lei que durante 30 dias ninguém pode orar a não ser para ti, ó rei. Ninguém pode fazer petição alguma a não ser para a ti, ó rei. E o rei falou, é verdade. Porque quem desagradar essa lei vai morrer. Esta foi a ideia muito, né, trambique dos bonitinhos lá.
E ok, o rei, ele aceitou, porque não teve discernimento, porque não orou, né? E assim ele fez. Só que quando Daniel soube desta lei vigente, selada, Daniel ficou preocupado. É um ser humano, assim como eu, como você. Então Daniel foi orar. Porque Daniel orava 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém, com as janelas abertas. Então Daniel, quando soube desse edito que poderia, ele falou: meu Deus, me salva, porque eu não vou falar com outro a não ser contigo, porque tu és o meu Deus. Imagina o coração aflito, a alma angustiada de saber que poderia padecer por amor de Cristo. Só que quando a gente decide seguir a Cristo, semana passada, nos passos de Jesus, renunciar a tudo, Deus honra. Porque se eu me envergonho de Cristo, Ele vai se envergonhar também de mim. Gente, fidelidade, aliança com Deus. E Daniel falou: não quero saber, eu vou orar, Deus vai me livrar. E se Ele não me livrar, eu também estou em paz. Confiança em Deus. Quantas situações a gente passa na nossa vida que você fala assim: meu Deus, se o Senhor não fizer nada, ninguém mais pode fazer, porque isso é só Deus? Sim, só Deus. E Deus faz. Aquela reviravolta maravilhosa que ninguém esperava. Porque a última palavra vem do Senhor. E quão grande é o meu Deus. E todos vão de ver quão grande é o meu Deus. Então, olha só que lindo, gente. Olha só que lindo. Olha só. Aí quando viram que Daniel, que quando chegaram e delataram, ó, Daniel, aquele lá exilado, ele tá orando. Quando o rei soube que Daniel estava orando, ele gelou. Ele pensou: meu Deus, ele pensou: e agora? Eu amo Daniel, me afeiçoo por ele, é um bom homem, mas eu tenho que cumprir aquilo que eu escrevi. E não tem problema não, gente. Deus dá o livramento, Deus dá o socorro e escape. Olha o que aconteceu aqui. Quando o rei colocou Daniel na cova, ele falou: Daniel, animou Daniel, teu Deus vai te livrar, eu tenho certeza disso. Ele já reconhecia. O rei já reconhecia, mas ele ficava guardado, sabe? Sabe quando a pessoa ela ama Jesus, reconhece Deus, mas ela não quer deixar exposto, ela fica ali velando? Então, até então, o rei velava isso. Mas depois que Daniel foi salvo da cova dos leões, o rei deixou escancarado que ele cria em Deus, no Deus vivo. Porque às vezes as pessoas estão orando para deuses que não falam, que não se movem, que foram esculpidos, que foram desenhados. E o nosso Deus é um Deus vivo. Nosso Deus reina poderosamente. Deus não está pregado numa parede, né? Jesus não está pregado, porque Jesus é Deus encarnado. Jesus não está pregado numa parede. Ele não está, ele está dentro de mim. Ele queima dentro de mim. Então, o rei, o Dário, ele viu com os próprios olhos o que Deus fez. Eu tinha visto os amigos de Daniel, mas aí viu na vida de Daniel. Olha só, o 20. Por mais que tentem tramar ou manipular as situações, gerando desconforto, medo e insegurança, Deus nunca perdeu o controle. Deus nunca perdeu o controle. Daniel, ele foi orar, porque ele sabia que o negócio estava estreito, muito estreito. Mas ele sabia que Deus não perderia o controle de absolutamente nada. Nada. Pelo contrário, Deus impõe limites e faz com que todos se dobrem diante do seu poder e grandeza. Ele é justiça. Deus é justiça. Deus é justiça. Deus é justiça. Daniel 6:22. Eis que meu Deus... Aí o rei falou: Daniel, será que Deus pode te livrar? Ok, ficou com o coração apertado. Virou o dia, ele foi falar: Daniel, você está vivo? Aí ele respondeu: estou aqui. E ele respondeu: eis que meu Deus enviou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Pois Elá, Deus,
considerou-me inocente aos seus olhos. De igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, ó majestade. E diante do que aconteceu, o coração do rei muito se alegrou. Em seguida, o rei ordenou que tirassem Daniel da cova e testemunharam que não havia nenhum arranhão ou qualquer ferimento em todo o corpo de Daniel, pois ele havia confiado continuamente em seu Deus. Peguem isso, porque Daniel havia confiado continuamente em seu Deus. Repita comigo. Porque Daniel havia confiado continuamente em seu Deus. Põe agora o seu nome. Porque Priscila havia confiado continuamente ao seu Deus. Nós temos que confiar continuamente em Deus. Não é confiar hoje, amanhã não confio. É confiar continuamente em Deus. Um dia só? Não, a vida inteira. Confiar hoje? Não, a vida inteira. Confiar continuamente em Deus. As situações nos provam e nós estamos ali, confiando continuamente em Deus. Daniel não se apavorou, não se contristou perante o edito do rei de que ele não deveria orar durante 30 dias, somente ao rei. E você está com medo de uma situação? Não. O Senhor dá livramento aos seus filhos que confiam continuamente nele. Nós temos que confiar, não podemos ceder, tremer, não podemos, porque ainda que tudo se mova, tá na palavra, tá em Salmos, os meus olhos estão em ti, Senhor. Daniel nos ensina em confiar continuamente em Deus. Não ceda às pressões ou às pessoas, mantenha-se fiel ao seu pai e ao propósito. Daniel sabia que por mais que ele sofreu, ficar longe da família, foi levado exilado, o Senhor estava honrando ele devia honrar o propósito. Ele sabia que Deus havia colocado ali por um grande propósito. Apesar da forma que ele chegou lá, o Senhor havia colocado por um grande propósito. Aonde você está hoje, Deus te colocou por um grande propósito. Aonde eu estou hoje, Deus me colocou por um grande propósito. Por mais que tentem sufocar, abafar, destruir, como nós vimos em Daniel, o Senhor é exaltado, glorificado, adorado. Ninguém vai impedir de Deus continuar sendo Deus, ao menos que você, que está no propósito, interrompa o fluxo do propósito. Quando você fala, Deus, eu não quero isto, e interrompe o processo do propósito, é você, mas as pessoas ao redor, elas não podem interromper o que Deus está fazendo, ao menos que você permita. Se Daniel cedesse, abrisse mão da fidelidade ao Senhor, ele ia padecer. E mesmo que não houvesse o julgamento de leão para ele, ele ia para a cova dos leões e ia morrer comido. Percebe que nós temos que permanecer firmes e constantes no Senhor. Firmeza e constância no Senhor. Confiar continuamente, confiar em Deus e naquilo que Ele te entregou, no propósito. Não ceda, não fique desesperado. Não fique. Porque é isso que todos querem. Que você fique totalmente assim, disperso, abalado, com medo, ansioso, agitado. Mas quando você fica assim, você é um prato cheio para ser devorado. Aí vem o leão e você. Mas quando você fala, Salmo 42, aquieta minha alma, porque se preocupa dentro de mim, espere em Deus, ainda o louvarei. Aquieta minha alma, ouve do Senhor o que Ele quer te falar, as coisas mudam. É socorro e livramento. Louvado seja Deus. Isso é prova viva. Isso é prova viva. Daniel 6:26.
Eis que edito um decreto para que em todos os domínios do império todas as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel, porquanto ele é Elá, o Deus vivo, e permanece para sempre. O seu reino não será jamais destruído e o seu domínio nunca terá fim. Elá, Deus, livra e salva, pois só ele realiza sinais miraculosos e maravilhas nos céus e em toda a terra. Foi Elá, Deus, quem livrou Daniel do poder dos leões selvagens. E assim, Daniel prosperou grandemente durante todo o império de Dário e mais tarde também no reinado de Ciro o Persa. Olha aí o final de Daniel. E assim, Daniel prosperou grandemente durante o império de Dário e mais tarde também no reinado de Ciro o Persa. Quando a gente confia, quando a gente entrega, quando a gente descansa e confia continuamente, o Senhor nos honra, o Senhor nos prospera, o Senhor nos abençoa, o seu favor e a sua graça estão sobre nós, certo? O propósito maior de tudo é a salvação de vidas. Olha o que agora o rei Dário deixou escancarado para todos. Daniel tem um Deus que salva. O Deus de Daniel. Olha o que o rei fez, né? Porque a figura de um rei era governo. Todo mundo se prostrava perante ele. E ele colocou o nome do Senhor exaltado, porque ele reconheceu que o reino de Deus não tem fim, é eterno, é soberano. Reconheceu que Deus estava com Daniel. E Daniel foi liberto por causa disto. E aí aqueles que armaram, que entraram na cova. E antes de chegarem no final ali, da cova dos leões, todos já padeceram juntamente com seus filhos e suas mulheres. Daniel desceu na cova e subiu da cova com louvor. E eles, antes de chegarem no final da cova, os leões já atacaram todo mundo e acabou por aí a história daquela galera que tramou contra o servo de Deus. Não se preocupe, não se preocupe. Se você anda em retidão, em presença do Senhor, na presença do Senhor, Ele dará livramento, socorro, provisão, direção. Ele opera milagres. Ele é Deus. Seu reino não tem fim. Não temas, creia somente. Continue firme, constante, seguindo o que Deus quer para sua vida. Não ceda, não se abale, não desmorone, porque é isso que eles querem. Esta lei de Cova dos Leões foi só para pegar Daniel, porque queriam ver o que ele faria, se ele ia soltar a corda. Ele não soltou a corda. Ele ficou ali, ó, firme, porque ele sabia o Deus que ele servia. Às vezes você não conhece a Deus, você não sabe quem Deus é na sua vida. E são nas provas que você conhece o poder de Deus e se conhece também. Deus nos estica para provar nossa fé e a nossa confiança nele. E aí todos verão a glória de Yahvé. Por quê? Porque nós temos que confiar em Deus. Não é no nosso braço, não é na nossa capacidade, não. Porque tudo ele nos concede, tudo provém dele, tudo volta para ele. Confia no Senhor, não se apoie no seu dinheiro, no seu trabalho, não se apoie em nada. Se apoie no Senhor. Viva em oração, vida de vigilância, vida de oração. Porque quem ora tem revelação. Quem ora está à frente de quem não está orando. Oração dá discernimento, oração revela, oração te conecta. O jejum te alinha, te afina. Gente, as ferramentas do cristão é oração, é palavra, é jejum, oração em línguas, é adoração. Queira viver, isso são disciplinas espirituais. Porque se você toma banho, você toma água, você come, isso é para você ficar vivo e sadio, no espiritual também precisa. Alimente o seu espiritual diariamente também. É fato consumado. Só que as pessoas não querem. Elas querem mais de Deus, ou não querem buscar, não querem cavar. Não faz sentido. E é cada um por si, sim.
Cada um por si. E Deus vai ministrando em cada um de nós o que Ele quer. Pense o que você está fazendo da sua vida. Não seja um peso, seja alguém que levanta mais pessoas. Daniel não se acomodou, não se afrouxou. Ele permaneceu firme. E o nome do Senhor foi glorificado, e ele também foi honrado, porque ele foi levado por injúria, por difamação. Então tudo que tramam contra, eles vão pagar. Toda mentira levantada, toda calúnia levantada, todo malfazejo, tudo que é contra a reputação do servo de Deus, Deus ele é justo, ele faz justiça. E ele é glorificado. Então não te preocupas. A tua preocupação é orar. Senhor, o que eu devo fazer? Está aqui essa situação. O que eu faço? O que tu queres que eu faça? Só tenho a ti. Só tu podes me livrar. Humildade. Submissão. Louvado seja Deus. O propósito maior é a salvação de vidas. E assim, quantas pessoas foram salvas por causa da vida de Daniel, por causa daquela situação e por causa da palavra do rei. A palavra do rei virou, aí sim, virou sanção. Ficou sancionada naquele reino. Aquele reino foi convertido ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo, por causa de Daniel. Por causa do não, do posicionamento, não vou me dobrar, não vou deixar de orar. Daniel quebrou padrões no silêncio. Enquanto aqueles queriam fazer mal, né, descortinadamente, com as cortinas abertas, Daniel estava ali no secreto e Deus honrou em público. Por isso que Mateus 7 fala, entra no teu quarto, porque Deus em secreto, porque no secreto você fala com Deus e em público Deus vai te recompensar. Aguarda, espera, pois, no Senhor. Deus faz justiça aos seus filhos, não ceda às pressões. Não ceda. Por mais difícil que esteja, não ceda. Deus está contigo. Permaneça onde Ele te colocou, da maneira que Ele te colocou e com a instrução que Ele te deu. Não ceda. Não resolva nada com as suas próprias mãos, entregue em oração. A reviravolta é linda. Deus é glorificado. Deus honra a fidelidade dos seus servos. Em cada desonra, dupla honra. Daniel poderia imaginar tudo isso? Certamente não. Talvez ele deslumbrasse, Senhor, me livra, me salva, ponto. E Deus deu dupla honra. Então, no lugar de cada vergonha que você passou, que eu passei, que nós passamos em 2025 e anos anteriores, em cada vergonha, Deus traz dupla honra. É a palavra desse ano, 2026, os passos de Jesus. Deus não se agrada da injustiça, Deus se agrada da justiça e da verdade. Então, Deus não se agrada do roubo, Deus não se agrada de arquitetações malignas, não. Mas Ele chega no tempo certo e faz justiça e proclama a justiça aos seus filhos. Glória a Deus, glória a Deus. E para nós concluirmos essa coisa maravilhosa, esse café lindo de hoje, Salmo 145, que fala do poder do Senhor. Um cântico de louvor ao Senhor, cântico de Davi. Salmo 145. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra grandiosidade dos seus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da sua majestade. E meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante em amor. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rendam-te graças todas as criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam.
Eles anunciarão a glória do reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno, e teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento devido. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhe dás o alimento no devido tempo. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos, e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que invocam em sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. Ouve-os gritar por socorro e os salva. Glória a Deus. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas todos os ímpios destruirá. Com os meus lábios louvarei o Senhor. Que todo ser vivo bendiga o teu santo nome para todos sempre. É desta forma que aconteceu na vida de Daniel em todo o reinado do rei Dário. Daniel prosperou, o nome do Senhor foi exaltado, glorificado e adorado, e todos puderam ver que grande é o Senhor, quão grande é o meu Deus. Que vocês confiem no Senhor neste ano que já começou e entendam que quão grande é o Senhor, Ele é poderoso e Ele é fiel. Então mantenham-se fiel nos caminhos do Senhor, porque 2026, nos passos de Jesus. Antes de nós encerrarmos e orarmos, quero te lembrar, se você é mulher ou conhece alguma mulher, venha para o treinamento Comunique 2026. Começamos dia 23 de janeiro, ok? Mais informações, link na bio, Comunique, e também Fundo Missionário. Venha ser um abençoador, venha ser um padrinho dessa missão que Deus me entregou com 9 missões. Já estamos aí daqui a pouquinho fazendo 2 anos de Fundo Missionário, a visão que Deus me deu. Estamos ali abençoando, nossa empresa também é missionária. Então você pode estar conosco, ofertando mensalmente na vida dessas 9 missões. E em breve também estaremos lá conhecendo eles pessoalmente, porque o primeiro contato é este, ajudando no básico e essencial, que é a alimentação, que todos precisam. São muitas vidas, são 700 crianças, 70 famílias e uma igreja. Todos trabalham, tá? Todos os responsáveis também trabalham. Mas você imagina cuidar de 100 crianças com o seu trabalho, né? Fica a dica, né? Então você seja um abençoador do reino de Deus, tá? Lembrando que a nossa empresa é missionária. O que significa? Que tudo que a gente vende, treinamento, consultoria, e-book, tudo, todo o dinheiro que entra no nosso negócio, na nossa empresa, é 30% destinado para a conta do Fundo Missionário, sim. Então, você indiretamente pode estar nos abençoando, como contratando treinamento, comprando e-book, fazendo consórcio, mas também pode ser diretamente o abençoador mensal. Então, você pode ser, sim, o abençoador. Que Deus te use poderosamente, assim como tem nos usado poderosamente. Amém? E mais outras informações sobre quem nós somos e o que nós fazemos, contratar as palestras para este ano, os workshops, rodar o mundo todo com Comunique, você encontra o nosso link na bio. Amém? Bom dia, Deus abençoe. Agora vamos orar para terminar. Amém? Vai ficar salva essa live. Senhor, graça te damos por esse café, por esse novo mês, nova semana, novo ano. Entregamos tudo a Ti, que haja paz e prosperidade entre todos, Pai. Que haja paz e prosperidade, que o Teu povo fique firme, alicerçado na Tua palavra, nos Teus caminhos, e não se desvie, nem para a direita nem para a esquerda. Graças te damos, porque o Senhor é nosso sustento, o Senhor é a nossa rocha. Muito obrigada por essa palavra. Em nome de Jesus, que crie raiz, que possa estar, Senhor, frutificando. Abençoe nossa semana, abençoe que começa hoje. Obrigada por tudo, pelo teu ministrar. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Deus os abençoe. Um beijo para vocês.
E até a próxima semana, tá bom? Deus abençoe. Um beijo. Tchau, tchau.